A nossa vida ela é tão corrida, a correria é tão grande, a gente faz tanta coisa e tanta coisa ao mesmo tempo. O mundo, na verdade, ele ultimamente, nas últimas décadas, está muito dinâmico. Tudo acontece muito rápido, as informações chegam numa velocidade muito alta, chega a todo momento, e o que hoje é válido amanhã já não é, a informação que hoje é verdadeira amanhã já não é, já é falsa. Isso tudo vai gerando algumas situações na nossa vida que às vezes passam desapercebidas, né? E aí quando a gente pensa em situações como felicidade, paz, harmonia, amor, questões assim, às vezes nós estamos dentro de uma situação embaraçosa, às vezes nós já não somos mais felizes, nós já não temos mais paz, nós já não temos mais controle de algumas emoções, de alguns sentimentos, mas nós nem percebemos. Porque é tudo tão corrido, passa tudo tão rápido, que a gente simplesmente se acostuma com algumas situações, mesmo elas não sendo boas. A gente acaba se acostumando, né? Porque a gente pega essas situações como sendo habituais, como sendo normais, porque a gente não se dá conta delas. A ansiedade, por exemplo. Hoje nós temos um grande número de pessoas que são ansiosas, que têm ansiedade, mas já virou normal, virou habitual ser ansioso, porque o mundo em si produz essas ações em nós, na nossa vida, que geram ansiedade e é sempre. Então nós já nos acostumamos, né? E algumas pessoas têm ansiedade e nem sabem que tem, nem percebem que tem, porque ficou habitual, ficou comum, ficou normal. Dentro de tudo isso que eu falei, nós temos o que não é novo, sempre existiu, as crises. E aí, que tipos de crises? O que são crises? Como identificar uma crise? Quando saber que eu estou em crise? Como vocês definiriam crise? Com uma palavra ou duas palavras no máximo. Não vale. Vale? Não vale. Desajuste, né? Fora do lugar. Um desajuste. O que mais? Conturbado? Momento conturbado. Adolescente passa por crise. Existencial. Sentimental. Tudo. Adolescente passa por todas as crises possíveis. Desemprego. Desemprego. Morte. Doença. Fome. Perda. Caos. Conflito. Tudo isso pode ser definido como crise. Algumas coisas que definem crise ou que geram crises, que podem gerar crises. A Cíntia falou profundamente um conceito que é verdade. Crise é um momento conturbado ou um momento conflituoso, um momento de conflito. É uma crise, né? Seja de que ordem for. Esse momento político, financeiro, familiar, sentimental, emocional, psicológico, não sei. Mas sempre é um momento conturbado, conflituoso. Nós temos crises que podem ser crises que fazem parte da vida naturalmente, né? Morrer é natural? Nascer é natural? Nós temos algumas crises que são crises que fazem parte do desenvolvimento da vida. Por exemplo, entrar na faculdade faz parte do desenvolvimento da vida. E isso pode gerar crise. Um desemprego faz parte do desenvolvimento. Ou o emprego, o entrar num trabalho, numa empresa, né? Isso é algo que pode gerar uma crise. Porque a crise nem sempre ela acontece de algo ruim. Ela não surge por situações ruins. Nem sempre. Às vezes, sim. Mas a crise ela pode acontecer também quando uma coisa boa chega para nós. Quando nós enfrentamos alguma situação boa, também gera crise. Por quê? Porque a crise ela surge quando algo novo, um desajuste, né, acontece. Eu estou hoje sem estar na faculdade.
mas eu tenho uma pretensão de ir para a faculdade. Quando eu entro na faculdade, isso pode gerar uma crise em mim. E agora, o que fazer sendo um estudante de faculdade? Isso pode gerar uma crise, né? Eu estou namorando, estou noivo e vou me casar. O casamento pode gerar uma crise. O ato de casar, não o casamento, o relacionamento, mas o ato de casar pode gerar uma crise, é algo novo, né? E o novo geralmente causa estranheza, gera uma crise, né? Pode gerar uma crise. Nós temos as crises existenciais. Depressão é uma crise existencial, né? Quando você fracassa em alguma coisa, que você considera que você fracassou, isso pode gerar uma crise. Então, assim, nós temos diversos tipos de situações que podem gerar crises. O importante é identificar a crise, identificar em que momento a crise está e sermos sinceros, não negarmos, né? Porque tem muita gente que nega a crise, nega a existência do conflito, nega a situação. E aí, quanto mais eu nego, quanto mais você nega, mais difícil fica sair da crise, se você estiver numa crise. Porque se você não reconhece que está, como é que você vai sair dela? O que o dicionário diz sobre crise? Mudança brusca. Mudança brusca tem a ver com crise. Momento perigoso, difícil, conturbador, conflituoso. Expressão de ausência. Uma expressão de ausência é uma crise. Que ausência? Todo tipo de ausência. Às vezes é uma ausência que nem existe, é só estar dentro de você, na sua cabeça. Mas essa situação é uma crise e gera uma crise. Carência. Carência é uma situação que pode gerar uma crise, ou já é uma crise. Momento de transição, mudança, transformação, são geralmente momentos que causam crises. Que transições são essas? Como eu já dei alguns exemplos. Entrar numa faculdade, entrar numa escola, uma criança, porque criança também tem crise, né? Entrar na escola, se separar, acabar um relacionamento, começar um relacionamento, entrar numa empresa, sair de uma empresa. Essas transições geralmente podem causar crises. Tensão, transtorno, tudo isso tem a ver com crise. Agora, de vocês, sendo sinceros com vocês mesmos, quem aqui já enfrentou ou está enfrentando uma crise? É só dizer se enfrentou ou se não. Quem nunca? O que a Bíblia diz sobre essas questões? As questões das aflições. Porque crise é uma aflição, ou gera aflição, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia nega a crise, a Bíblia afirma a crise. O que a Bíblia diz? Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós conhecemos outros textos dentro da Bíblia que vão nos alertar de que as aflições, os problemas, as angústias, as lutas, os momentos conflituosos, perseguições, todas essas questões que geram desconforto em nós vão existir. A Bíblia não nega isso. Em nenhum momento nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que vai ser tudo um mar de rosas, que ninguém vai sofrer, que ninguém vai ter problema, que vai ser todo mundo rico, que vai poder comprar o que quiser, que vai poder comer o que quiser na hora que quiser, que vai vestir o que quiser. A Bíblia não fala isso. A Bíblia sempre vai nos alertar que nós sempre vamos ter problemas, vamos ter sempre situações difíceis. Aí o salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vou fazer uma ressalva, não foi o que o salmista disse, mas muitas são as aflições de todos. De todos, de justo, de ímpio, de todo mundo. Porque as aflições são coisas da vida. Todo mundo passa por aflição. Quem é cristão, quem não é cristão, todos passam por aflições. Agora, quem tem Deus, quem crê em Deus, pode ter
porque isso depende do seu relacionamento, não tem a ver com Deus. Tem mais a ver comigo, tem mais a ver com você, tem mais a ver conosco, né? Quem tem Deus, quem ama a Deus, quem está com Deus, quem está perto de Deus, pode ter uma maior facilidade em enfrentar essas situações. Porque geralmente as pessoas que têm Deus, elas têm um outro olhar sobre a vida, que foi exatamente o que nós falamos na semana passada, que é a questão do olhar. Como que eu encaro a vida? Como que eu encaro as situações da vida? Como que eu encaro o curso natural da vida? Quem tem Deus tem um olhar diferente. Então, passa também por esses momentos de uma forma diferente. Pode passar por esses momentos de uma forma diferente. O que é preciso saber sobre as crises? Primeira coisa que é preciso saber sobre crises é que são naturais da vida. Crises são naturais da vida. Se não tiver vida, não tem crise. Ou seja, só não passa por crise quem já morreu. Não tem mais crise. Acabou, né? Mas as crises são naturais da vida. Exemplos: nascer, transição de uma fase da vida a outra, a infância para a adolescência, naturalmente isso é uma crise. Adolescência para a juventude, juventude para a vida adulta. São transições, são momentos naturais da vida que acontecem, ninguém tem como fugir. Algumas pessoas enfrentam de uma forma, outras pessoas enfrentam de outra. Tem pessoas que têm facilidade em enfrentar essas mudanças, essas transições naturais da vida. Outras pessoas têm mais dificuldade, têm uma maior dificuldade, né? É aquilo que às vezes a gente pensa assim: nossa, mas quando eu estive nessa fase, eu não era assim. Mas você é uma pessoa. A outra pessoa é outra pessoa. Cada um tem uma forma diferente de lidar com determinada situação. As pessoas não são iguais. Mas que todas passam. Algumas pessoas passam e elas têm uma necessidade maior de falar, de verbalizar, de colocar para fora. E com essas pessoas a gente fica muito mais perceptível a crise, porque ela está dizendo: eu estou na crise. Não com essas palavras, mas com as ações, com os gritos, né? Ela diz: eu estou em crise. Outras pessoas já passam em silêncio. E aí a gente pensa que aquela pessoa não passou pela crise. Ela passou. Ela só esteve em silêncio. Ela não é uma pessoa que verbaliza, mas ela passou por crise. Percebemos as crises quando algo funcionava normalmente e de repente começa a funcionar de uma forma errada. É quando a gente percebe que a crise chegou. Tinha algo na nossa vida que estava normal, correndo tudo bem, normalmente. E de repente aquela mesma coisa começou a dar errado. Você está casado, né? Um casal tá lá, morando junto, tá tudo bem, tudo normal, todo dia acontece a mesma coisa, levanta, beija, bom dia, vai trabalhar, volta, boa noite, faz janta, vão dormir, tudo tranquilo, né? De repente a mulher ou o marido já começa a chegar um pouquinho mais tarde em casa. Aí já tem algo estranho. De repente, a mulher ou o marido levantou e não deu o beijo de bom dia. E aconteceu hoje, o outro percebeu. Aí aconteceu amanhã de novo, percebeu. Algo diferente começa a acontecer. Então, isso pode gerar crise. A crise geralmente se apresenta assim. Nós estamos no trabalho. No trabalho é tudo às mil maravilhas. O chefe gosta muito da gente. A gente chega, o chefe conversa, aquela coisa toda. O patrão, a patroa conversa. É muita amizade, muita coisa boa. De repente, nós chegamos no trabalho, o patrão nem olha mais para nós. Aconteceu alguma coisa? Não sei. Mas isso pode ser um motivo para gerar crise. Pode ser o início de uma crise, né? Um filho que começou a ter um comportamento diferente. O filho era obediente, atencioso, sempre que ia para algum lugar falava, sempre que chegava no lugar avisava. De repente o filho passou a ter um outro comportamento, sai sem avisar, chega no lugar, não avisou que chegou, começa a alterar a voz. Isso pode ser um indício de uma crise, né? Do início de uma crise, pode gerar uma crise. Então, essas situações que antes aconteciam normalmente e que hoje começou a mudar, a acontecer de uma outra forma, isso pode ser o início de uma crise. Pode ser um indicativo de uma crise. Outra coisa, as crises sempre existiram e sempre existirão, porque nada é estanque. Tudo está em constante transformação, em movimento. Nada é parado.
Estanque é aquilo que não flui, parou, né? Ficou estagnado. Na vida, a vida não é assim. A vida está em constante movimento. Nós estamos sempre em movimento, tudo está em movimento. Então, se tudo está em movimento e nós falamos que crises são transformações, e às vezes nós não conseguimos lidar bem com essas transformações, com essas mudanças, então crises vão sempre existir porque as coisas estão sempre mudando. E crises sempre existiram. Crise não é uma situação, um problema do século XXI. Não foi um problema, uma situação do século XX. Crise sempre existiu. Crises sempre existiram. Em algumas situações, talvez a gente consiga visualizar melhor a crise. Às vezes a crise fica mais latente. Por exemplo, hoje nós vivemos uma crise política muito grande no Brasil, mas a crise política acontece no mundo inteiro, né? Mas no Brasil hoje a gente consegue visualizar bem essa questão da crise política, da crise financeira, por algumas situações, né? Então, a gente tem que ter em mente isso. Crise existiu, crise existe e crise existirá. Crises doem, não podemos negar isso. Existem aquelas pessoas que negam, são negacionistas das crises, né? Não, crise não, eu não tô passando crise não, tá tudo bem, tá tudo desmoronando. Aí alguém pode falar, mas Dário, isso é ser otimista. Talvez. Mas isso também pode ser uma situação de negar. Você está negando. Ou seja, alguém morreu. A mãe morreu, o pai morreu, o irmão morreu, um amigo muito querido morreu. Isso é bom? Não. Isso pode gerar uma crise? Pode. Vai doer? Vai. Então por que eu negar que... Não, eu não. Fulano ali está se acabando, eu não estou sentindo nada. E por dentro está morrendo, mas quer se mostrar duro, quer se mostrar resistente demais e nega. Crises são difíceis. A gente não pode negar isso. Crises são difíceis. Crises doem. Crises machucam. E não é defeito nenhum eu dizer para alguém que a crise está me machucando, que a crise está doendo, que eu estou sentindo dor. Dor não apenas física, né? Então, assim, alguém morreu, você perdeu alguém, tá doendo? Tá doendo. Você pode dizer isso que tá doendo. Você pode dizer que você está sofrendo com isso. Você pode dizer que você está com saudade. Você pode dizer que você está tendo dificuldade em lidar com isso. Porque é a verdade. Uma coisa é você se entregar, outra coisa é você reconhecer. Não estou dizendo que é para se entregar, que é para ficar escravo dessa situação, escravo da crise. Mas estou dizendo que se você sente a necessidade de expressar a dor que a crise está causando, é um direito seu e não tem nada de difícil, de errado nisso. Não tem nada de constrangedor nisso, porque crises realmente são coisas difíceis. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Como eu falei, algumas pessoas lidam de um jeito, outras lidam de outro, mas elas doem em todas as pessoas. Às vezes as crises nos forçam a parar, a pensar diferente e também a mudar nossa postura. Nós vamos ver no decorrer aqui que as crises nem sempre elas vão deixar um saldo negativo. Às vezes elas deixam um saldo positivo. Às vezes as crises elas são importantes para mudar a nossa vida, para mudar a forma como nós vemos as coisas, como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós nos conhecemos. Crises acontecem dessa forma e podem causar algo positivo em nós. Então, as crises, elas podem criar situações em que eu preciso parar por conta disso. Por ser muito elétrico, por correr, por querer fazer tudo ao mesmo tempo, por querer abraçar o mundo e a gente não dá conta. Então vem a crise. Aí o que a crise faz? Te força a parar. Às vezes a crise faz isso. Nos força a parar. Isso é uma coisa ruim? Não. É uma coisa boa. Nós estávamos precisando parar. Às vezes, claro que a crise vai se apresentar numa situação ruim. Mas ela pode ter um resultado bom. Às vezes eu vou ficar doente, às vezes eu vou perder alguém, não sei, às vezes eu vou perder o emprego, não sei o que vai acontecer. Mas aquela crise, aquela perda, aquilo que aconteceu que é ruim, pode me forçar a parar e esse parar pode resultar em algo bom para mim.
Pode mudar a minha posição, meu pensamento. Um pensamento que antes era doloroso para mim, um pensamento que antes era doloroso para outras pessoas, porque a forma como eu expressava esse pensamento, esses sentimentos machucavam outras pessoas. A crise pode me fazer mudar isto, pode me fazer mudar essa minha postura. A crise pode me fazer eu me conhecer. A partir do momento que eu entro em uma determinada crise, talvez eu reflita e eu comece a me conhecer melhor. Eu posso falhar algumas vezes, eu posso errar algumas vezes, eu posso tirar um tempo algumas vezes. A crise pode fazer isso e aí nós mudamos.